My English is not very good. How are you? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vocês devem estar se perguntando o que a tia Jo está falando. Não é legal a gente ouvir e não entender o que a gente está ouvindo, não é mesmo? Pois é, vocês sabiam que existe alguém que ouve tudo que a gente pede? Então hoje nós falaremos sobre oração. Então o tema de hoje é oração. Então aqui na historinha de vocês tem uma definição de oração. Então oração é a parte fundamental, tanto no culto que prestamos a Deus lá na igreja, como nos nossos momentos de oração a Deus. E vocês sabiam que Deus ouve a gente em qualquer hora, em qualquer lugar? E lá em 1 Samuel 1, começa a contar a história de Ana. Ana era uma mulher, era uma das mulheres de um rei. E ela não engravidava. E ela queria demais ter o seu filhinho. E ela não conseguia. Aí lá no capítulo 11, no capítulo 1, no versículo 11 de Samuel, diz assim, ó. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, e darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então olha só, Ana, ela se dirigiu ao templo, e ela orou, ela suplicou, ela chorou aos pés do Senhor. Ela foi lá na tenda onde era para fazer os cultos e orou ao Senhor. E o Senhor, olha só o que aconteceu com ela. Ó. E então, será que Deus ouviu Ana? Ouviu a súplica, a oração, o pedido daquela mulher por um filho? Sim, lá em 1 Samuel 2:1 diz que Deus ouviu Ana. E ela se encheu de alegria. E ela foi uma mulher feliz depois que ela teve o filhinho dela. Mas o que ela fez? Ela orou ao Senhor. Ela buscou o Senhor lá no templo. Só que Deus, como eu falei lá no início para vocês, Deus ele não pede um lugar específico para orarmos. Em todo o tempo, em qualquer lugar, nós podemos orar e pedir ao Senhor que interceda por nós. E vocês estão sabendo orar, já pedindo para o Senhor proporcionar o que você pede? Cuidado, sabedoria, né? A Bíblia também fala para nós uma outra história de uma outra pessoa que também buscou o Senhor em oração. Vocês conhecem a historinha de Jonas. Então todos vocês sabem que Deus pediu para Jonas ir pregar o evangelho numa cidade. Só que Jonas não quis obedecer ao Senhor. Aí o que aconteceu? Ele entrou num barco, aí teve a tempestade, aí o que aconteceu? Onde Jonas foi parar? Jonas foi parar na barriga de um peixe bem grande, não é isso? E aí Jonas orou ali na barriga do peixe. Então vocês já imaginaram se Jonas fosse esperar um lugar específico? E aí, ele tinha conseguido? Não. Mas o que ele fez? Ele continuou e buscar ao Senhor, pedir o quê? Perdão. Ele buscou, ele orou lá dentro da barriga do peixe. E o que aconteceu? O peixe cuspiu
Jonas, não foi? E aí, olha só, ele obedeceu o Senhor, ele foi propagar, ele foi pregar o Evangelho de Deus lá onde o Senhor ordenou, certo? E Jesus também orou ao Deus Pai, né? Ao nosso Pai Todo-Poderoso. Quando ele saía para pregar, ele orava no deserto, ele orava no templo, ele orava no monte, ele orava sozinho, ele orava com os discípulos. Então, nós temos que aprender o que com essa historinha, com essa palavra de hoje para nós? Que independente de onde estivermos, devemos orar. E Jesus, ele orou ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, para que Deus amenizasse ou fizesse a vontade dele diante de tudo que ele ia passar, que ele seria preso, crucificado, mas que o Pai fortalecesse ele, para que ele cumprisse a vontade do Pai, né? Que foi morrer, crucificado e voltar e ressuscitar. E Jesus deixou para nós que todas as vezes que formos orar, independente do lugar, independente de onde estivermos, da hora que seja, nós devemos orar em nome de Jesus, né? Então, nós não podemos esquecer as nossas orações. Nós não devemos esquecer de buscar o Senhor, pois só Ele, né, que a gente pode buscar para nos ajudar. Então, olha só as 3 lições que a gente tirou hoje. Ana queria ter um filhinho. Ela orou lá no templo, Deus ouviu Ana. Ela teve o seu filhinho. E ela cumpriu a promessa que ela fez ao Senhor. Ela orou, Deus deu o filhinho, Jesus deu o filhinho para ela e ela foi lá em forma de gratidão agradecer através da oração. Jonas desobedeceu Deus e aí o que aconteceu? Ele orou em nome de Jesus lá dentro da barriga do peixe e Jesus colocou ele de volta para que ele cumprisse o papel dele, né? O que Deus determinou para ele fazer. Já Jesus orou ao Senhor no monte, orou ao Senhor no templo, orou ao Senhor no jardim, orou sozinho, orou com os discípulos e Deus ouviu o clamor do teu filho. Mas Jesus também tinha consciência, né, a certeza de que o papel dele deveria se cumprir. Para que ele veio ao mundo, né? E aí o que aconteceu? Deus ouviu a prece de Jesus. Ele morreu, ele foi preso, crucificado e ressuscitou. Então nós devemos também buscar em oração o Senhor. E todas as vezes que orarmos, devemos entregar a nossa oração em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado da lição. Um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus. Beijos da Tia Jo.